Então, na época a gente foi convidada, né, pela equipe, basicamente na época quem era secretária, assistente social Nilda, né, e como a gente já tinha feito o trabalho da Agenda Vitória, e aí foi inevitável também o convite. E foi muito importante, assim, foi um momento muito rico para a gente, principalmente porque foi um primeiro momento onde a gente teve que alinhar algumas questões, inclusive de pressuposto da própria agenda como um todo. E aí a gente criou, né, todo consultora tinha que pensar uma proposta de trabalho, uma construção teórico-metodológica, e a gente incluiu como construção ouvir a população, ouvir os trabalhadores da política, ouvir os conselhos, né? Então a gente trabalhou com 3 grandes linhas. Uma revisão bibliográfica, a gente vai lá e demarca, teoricamente, o que é assistência, o que é política social, o que é seguridade e o que é pobreza, né? E aí, para a gente, no segundo capítulo, a gente lançou uma audiopesquisa documental, ou seja, relatórios de gestão, documentos que já existiam na secretaria, né, das atividades, ou seja, dos conselhos, né, atas dos conselhos. E no terceiro momento, que a gente chamou de pesquisa empírica, que foi realmente ir em todas as regiões, né, nos grupos focais, a gente ouvia a população. Uma das primeiras perguntas era: o que você entende por assistência social? Né? Foi uma primeira pergunta, e a outra pergunta era: o que você espera da assistência social? E é muito interessante porque a população ela traz essa contradição, né? Que ora para ela é direito, mas que é muito mais um dever moral. É como se fosse um favor. E a gente fez também grupo focal com os trabalhadores. E aí a gente dividiu os trabalhadores. A gente fez um grupo com gestores, ou seja, quem coordenava, quem era gerente, que aí está mais na esfera da gestão, e um outro grupo com os trabalhadores da ponta mesmo. E aí, assim, foi bem rico, André pode falar um pouco sobre isso, foi bem rico, porque, assim, havia esse comprometimento dos trabalhadores, de uma forma geral, com o desenvolvimento da política, de fazer uma política muito mais ampla do que aquela que encontraram. E foi muito rico esse momento, porque todas as contradições do que é o mercado de trabalho, do que são os processos de trabalho, vieram ali naqueles grupos. E depois a gente fez um grupo só com conselheiros, com 5 conselhos na época. E isso tudo trouxe elementos para a gente. Para a gente traçar um diagnóstico, para a gente traçar os cenários, o que era risco, o que era ameaça, mas também o que era potência. A gente fala muito de assistência social, mas as pessoas compreendem pouco o que é a política. O que é assistência social? A assistência social, a partir da Constituição de 88, é um direito da população, né? Está lá no artigo 203, a assistência social é para quem dela necessitar. Então, a base da assistência social é a palavra necessidade. E, historicamente, a assistência social sempre conviveu, né? Ora ela é dever moral, ora ela é dever legal. Então, a partir de 88, ela passou a ser um dever legal. Então, é um direito da população lá, junto com a política de saúde, previdência, lá na Seguridade Social, né, o artigo lá 194, 195 da Constituição. E para a gente, assim, foi um desafio trabalhar a agenda, né? Por quê? Porque a gente defende exatamente isso. E, historicamente, a assistência sempre foi uma política de moeda de troca. Então, num país que tem uma cultura clientelista, paternalista, né, onde o favor é quase que uma mediação central nas relações, então, vir trabalhar a agenda com essa concepção não foi pouca coisa para nós, né? E colocar a assistência social numa agenda de governo é algo, assim, importantíssimo. E a gente entrou com esse desafio. Vamos sempre se pautar que ela é um direito da população, independente dos governos que vão por ali passar, independente do secretário, mas, infelizmente, um dever legal não muda o dever moral. Infelizmente, a assistência convive com essa tensão. Ora ela é direito, ora ela é dever legal, moral. Então, como trabalhar isso no município que, historicamente, é um dos municípios mais pobres que tem no estado, né? E aí a gente também tem uma outra concepção, que a assistência social é uma política que requer intersetorialidade. Ela tem que atender que ela necessitar, mas ela precisa estar articulada com a saúde, com a educação, com a habitação, com o desenvolvimento, né? E por aí vai. Enfim, a gente entrou um pouco nessa linha, porque a gente tem uma perspectiva crítica com relação às políticas sociais de uma forma geral. A gente entende que as políticas sociais no capitalismo, elas não acabam com a desigualdade, elas não vão acabar com a pobreza, mas elas são importantes em países e municípios como o nosso, onde tem uma gama de expressões da questão social. Eu destaco, né, Jeane já fez todo o percurso, né, a introdução.
foi o desafio de trazer uma concepção, né, para esse trabalho, porque a gente estava envolvidos ali. A agenda, ela envolve muitas áreas de conhecimento, muitos profissionais e muitas áreas de conhecimento. E nós, do serviço social, nós temos uma direção social crítica, nós temos um projeto ético, com toda uma visão crítica de mundo. Então, eu me lembro que quando a gente ia falando, né, fazendas evolutivas, que tinha reuniões coletivas, era sempre aquele olhar assim, nossa, né, que visão crítica, né, que é baseada aí no método materialismo histórico, né, onde a gente trabalha com muitas mediações, com sínteses para entender a totalidade. Então a gente entende que são relações contraditórias do modo de produção. Então a gente veio muito com essa pegada. E eu me lembro que esse caminho teórico, metodológico, que talvez não estão nas outras áreas, estão muito marcadas ali na área da assistência, porque teve, né, 2 profissionais e uma equipe que entende de forma crítica, né, todas essas expressões da questão social, né. Uma outra questão também, quando o Giane fala, que eu queria reiterar e destacar mais, essa visão do que a gente entende pelo território, né, que o território para nós é arena de disputas, de contradições, com diversas forças. Então a gente, quando fala de participação da população, a gente vai muito também no que aquela população tem de saber. Que a gente sabe que existe um governo, tem um Estado, tem uma dita educação e formação, mas a gente foi atrás também da potência e da riqueza deste popular no território de Cariacica. Né? Então, quando a gente ia se reportar essa população, tanto no grupo focal, nas entrevistas, com gestores, trabalhadores e também com a população usuária, a gente focava muito nisso. Que saberes que essa população tem, o que é Cariacica, né? Que território é esse? E por isso que a gente lá nas propostas, depois a Jane vai falar disso, a gente propôs até uma outra forma de territorialização, exatamente para criar essa conexão com a população. Então, o trabalho todo de participação, ele foi desenvolvido com a população e não sobre a população. Isso é bem importante de destacar. E assim, uma coisa que é importante dizer também, que eu destaco, a questão do território, essa questão da participação com esse viés, que não é muito comum de se ver quando a gente está falando de política, de Estado, trabalho com a população. Muitas vezes a população é vista como objeto. Então, assim, a assistência precisa olhar, não só a assistência, né, todos os setores das políticas, mas de ver a população como sujeito de direitos, porque aí também está um gargalo. Uma coisa é entender a política como direito, agora olhar o usuário como sujeito de direitos, aí que está também uma questão que a gente também sempre retomava lá na época da agenda e que nos parece que hoje ainda é um desafio. Outra coisa que eu queria destacar também é com relação à forma com que a gente trabalhou, né? A metodologia, como a Giane falou, dos grupos focais, esse contato, dessa participação, e como que a gente percebia aquele estigma da dificuldade das pessoas entenderem que a assistência, ela é em caráter supletivo a quem dela necessitar. Então, tem um caráter transitório. E muitas vezes a assistência, por conta de não dialogar com as outras políticas, né, e ter dificuldade de materialização de fato, do jeito que está na lei dessa política, por conta das contradições e tudo mais, a assistência acaba sendo a política, que tem que dar conta de tudo. E, na verdade, não é essa a função da política, né, de assistência. Eu destacaria isso, assim, no primeiro momento, né, de como que a gente precisa olhar a assistência também como algo transitório. Então, a gente falava, quando a gente falava do Bolsa Família, porta de entrada, cadê a porta de saída? Nunca acaba a porta de saída, aquele usuário está sempre ali 10 anos, por conta também dessa contradição na forma não materializada das demais políticas também no município. Não só no município, né? É uma realidade brasileira. O que a gente, lá na agenda, até pelos estudos da população lá do Guti, da professora Aurélia, a gente já tinha esse diagnóstico, que o município, isso é um dado mundial, isso. Brasil, Espírito Santo e os municípios. Então a gente já vê essa pirâmide, né? Ou seja, não somos tanto mais o país dos jovens. Então é uma população que está envelhecendo e como a maioria é mulher, quem vai envelhecer, quem está conseguindo chegar à velhice são as mulheres. E na época a gente já tinha esse diagnóstico, né? Inclusive um dos títulos lá do público-alvo era a pessoa idosa.
E aí, quando a gente vai pensar a questão das proposições, e quando você pega hoje os relatórios de gestão da secretaria, você vai ver o quê? Na época, hoje, por exemplo, eu levantei lá, são 8 CRAs, 2 CREAs, 6 centros de convivência. O centro de convivência, inclusive Cariacica tem uma experiência muito rica na questão do centro de convivência para a pessoa idosa. Cariacica é um município que tem um movimento da pessoa idosa muito forte no estado, talvez um dos mais fortes, que é o Fórum Municipal da Pessoa Idosa. Mas, para você ver, 6 centros a Cariacica tem 13 regiões. Né? Então, na época, a gente discutia exatamente essa questão do território, como que você vai organizar esse território, e por isso que a gente não pode pensar a assistência somente ela dando conta de tudo isso. Exatamente. Porque, por exemplo, você tem que ter a saúde, então você tem que ter programas específicos para atender não só a pessoa idosa, mas a mulher. Então, assim, tem que articular com educação, com cultura, com lazer. Ou seja, a assistência não vai dar conta disso sozinha. Essa era uma questão que a gente falava, que é a questão da intersetorialidade. Porque quando você está pensando no território, quem que a gente pensa na assistência no território? Os CRAS. Sim. Mas não é só os CRAS. Você tem a escola, você tem a unidade básica de saúde, o programa da saúde da família. Você tem outros equipamentos que podem dialogar, né? Então, como a gente estava discutindo o que a assistência vai ofertar, a gente propôs o quê? Que esse CRAS fosse um CRAS que a gente chamava até de CRAS vitaminado. A gente falava disso. Verdade. Gente, a gente pensa num CRAS potente, num CRAS que pudesse fazer formação política, que era uma demanda. Aqui, por que esse CRAS não abre à noite? Por que esse CRAS não abre final de semana para dar formação política para a gente? Porque o CRAS, ele surge num contexto dos anos 2000 para quê? Dentro das orientações das agências multilaterais, né, de combater a pobreza nos países mais pobres. Então, o CRAS, ele funciona meio que um equipamento que pode ser um equipamento extremamente controlador da população, mas ele pode ser um espaço potente. E a gente apostava nisso, quando a gente falava um CRAS vitaminado, um CRAS que atende potente. Todas as gerações, entendeu? Inclusive a população idosa, a juventude. Só que o CRAS, quando ele foi estruturado, ele é um espaço que, eu lembro que a Carmelita falava isso, é a casa da mulherzinha. Isso que eu ia falar. Poxa. Ou seja, é a casa que não comporta o homem, que não comporta o jovem, que não comporta a população idosa, né? Que comporta só a mulher, porque essa é uma questão da assistência social dos anos 2000 para cá. Uma centralidade na família. E quem é a família? Quem que cuida da família? A mulher. Então, a mulher, ela acaba sendo responsabilizada pelo sucesso e insucesso da sua família. A gente brinca, eu falo muito com os alunos, gente, nós somos, esses espaços que existem de atendimento à população, a gente está todo dia com as classes, a gente está todo dia com essa classe. Só que quando a gente falava de um CRAS vitaminado, a gente falava o quê? Um CRAS que pudesse alocar entre si não só os atendimentos dos serviços assistenciais, mas a educação popular como algo potente, né? A André pode falar melhor do que eu, porque ela é estudiosa disso. Ou seja, como que a gente pode usar a educação popular como um espaço, que esse lugar pudesse também ser um espaço não só de escuta, mas de mobilização, de organização dessa população. E isso é possível fazer. Só que o que acontece? A política, ela vem dentro dessa lógica da centralidade na família. O Bolsa Família, assim como os demais programas de transferência de renda, eles vieram para ficar no mundo todo. Nós não somos contra o programa de transferência de renda. O grande desafio é fazer assistência social só com programa de transferência de renda. Então, a gente falava disso. Como que a gente pode unir os programas de transferência de renda aos demais serviços? Sim. E também a questão da organização e da mobilização dessa população. Por quê? Porque o CRAS, quem que ele recebe? Ele recebe a população que está de fora da saúde, da educação, do trabalho. Então, essa população é a população que tem que ser prioridade naquele momento. Então, na verdade, assim, só para destacar 3 elementos, né, que Jane aborda com bastante profundidade nessas questões que foram levantadas sobre questão do envelhecimento da população, questão das mulheres aqui e tal. A gente estava falando do financiamento, território, que é o seguinte: primeiro tem uma questão que Jane já tocou também, mas que eu queria destacar, que a gente trabalhou muito também com a ideia do desigual e combinado para pensar na questão dos territórios. E existe sim uma questão desigual e combinada aqui na região, que é o que significa Cariacica para a região metropolitana,
né? Então, isso é importante da gente pensar. Eu me lembro que lá na agenda a gente falava muito disso. Nossa, Cariacica é o município dormitório, que as pessoas saem para trabalhar, buscam as oportunidades fora. Se a gente for pensar, Cariacica, ela dá conta da mão de obra Vitória, Serra, ela transita muito. E naquela época a gente discutia isso. E tinha poucas oportunidades aqui em Cariacica, né? Então, quando a gente pensa nessa questão desigual e combinada do território, do regional, para pensar Cariacica, e aí a gente pegou a história, você lembra, Jeane? A história de Cariacica, para a economia, que antigamente, lá nos primórdios, Cariacica era potência econômica. Não só na produção de várias, né, enfim, produtos, mas também na questão do escoamento para os outros estados. E ela foi perdendo um pouco essa centralidade. E aí, no passar do tempo, Cariacica ela recebia tudo aquilo que a região metropolitana não queria. Era o leprosário, era a penitenciária, era os trabalhadores, né? A questão do IASES, enfim. Então, é preciso falar disso para a gente poder pensar o que Cariacica hoje tem para ofertar para essa população. E a gente falou muito disso na época da construção da agenda. Então, quando a gente pensa assistência, esse envelhecimento, do que a gente sugeriu lá para poder dar conta, de fato Cariacica atender a sua população em todas as oportunidades, não só de assistência, mas sobretudo de saúde, educação. A gente vê que hoje avançou um pouco mais, né? Questão da orla, questão de mais escolas, a gente não pegou esse dado para ver como é que está hoje, mas a questão da oferta de serviços aumentou, mas ainda é suficiente? É uma pergunta que deveria ser feita e que a gente não tem a resposta agora. A gente está, como a gente falou, a agenda tem mais de 10 anos, né, que a gente se envolveu nesse trabalho, mas acredito que não, né? A gente não conseguiu ainda suprir todas as necessidades desta população aqui de Cariacica, que é jovem, que está envelhecendo. Mulheres. E aí, falando um pouco dessa questão do envelhecimento das mulheres, que a Jeane também tocou, eu queria destacar uma questão, que é como a assistência tem esse corte de gênero, que quando a gente pega a trajetória da política de assistência, a gente observa que a grande maioria esmagadora de usuárias são mulheres, exatamente por conta também da questão de gênero, desse patriarcado, da questão do machismo, né, que o Brasil ele segue reiterando, e não é só o Brasil, né? Não dá para falar de capitalismo sem patriarcado e sem machismo, por conta das opressões, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar também que a assistência é muito mais do que somente benefício e questão imediata. A gente sabe que os CRAS, ele veio para suprir um pouco, substituir aquela ideia de plantão social, né, Jeane? Ele vem para ser realmente uma proposta de assistência básica, né, ali dentro das regiões, para estar mais tete a tete. Mas a gente observa que, atualmente, se não repensar esse conceito, acaba sendo um plantão, né, agora nos territórios descentralizado. Então, esse é um cuidado e um desafio que a assistência tem também de fazer, quando a Jeane fala, né, que tem que, e a gente falou muito disso na agenda, e a gente tem acordo com isso, de que a assistência não pode ser só mero espaço que a pessoa vai lá e transfere um recurso, uma cesta básica, na visão de plantão emergencial, mas sim que ela realmente faça essa mobilização numa perspectiva popular, daquela população, de formação política, como eles demandaram, porque, na verdade, é o equipamento que está mais próximo da população no território. Então, de fato, existe essa potência nos CRAS e na assistência. E aí, o terceiro ponto que eu queria destacar é também essa visão de como que, dentro de um modo de produção capitalista, da proposta do desigual combinado, da gente pensar a região e o município, ela não está isenta, né, de expropriações, exploração, opressão, e de como que daqui para frente Cariacica precisa pensar de fato no atendimento a essa população de forma a ampliar essa cidadania, ampliar o acesso aos direitos, educação, saúde, assistência, né? A gente está ainda no modo de produção capitalista, então a assistência ela é importante, mas de realmente pensar nessa possibilidade que Cariacica tem. Cariacica é muito potente, né? E que o município ele possa pensar com as pessoas e não sobre as pessoas, e ver a população de Cariacica como objeto e sim como sujeito de direitos.